Olá, depois de bastante tempo voltamos a falar sobre as bases da geografia, abordando hoje um conceito muito importante, espaço geográfico, o objeto de estudo da ciência geográfica. Então nesse vídeo vamos ver maneiras simples de compreender esse fenômeno. Um questionamento muito frequente para começar é: por que espaço geográfico e não apenas espaço? Ora, o conceito de espaço é muito amplo. Kant, por exemplo, definiu o espaço como uma grandeza absoluta, tal qual o tempo, anterior à existência da sociedade. Outras alusões comuns são espaço sideral, espaço físico, espaço virtual. Então, como podemos perceber, quando se utiliza o termo espaço, várias apreensões são permitidas, né? A compreensão ela será muito diversificada. O espaço que a gente vai falar hoje, ele é mais especificamente a superfície terrestre e é produto de uma relação homem, meio e tempo. E daí, como professor de geografia, eu me deparo muito com a dificuldade de traduzir esse espaço geográfico para a realidade, ou seja, percebê-lo é, na prática. Mas por quê? Porque ele é um conceito, né? Então é de grande importância lembrar, ou nós lembrarmos, que o espaço geográfico se manifesta a partir de fenômenos e que esses fenômenos estão intimamente ligados aos componentes anteriormente mencionados. Ou seja, exige uma análise detalhada de cada um desses componentes. O ser humano, por exemplo, é o agente modificador do espaço, o principal agente modificador do espaço. Ele modifica o espaço como? Através das suas atividades, das suas ações, do seu trabalho. Esse trabalho é realizado por quê? Porque o ser humano usa espaço como um recurso. Ele extrai alimentos, extrai matéria-prima para industrializar, constrói habitações, constrói vias de circulação. Ou seja, como é que eu percebo o ser humano enquanto componente do espaço geográfico? É só verificar o seu trabalho, as suas ações. Também é de grande importância lembrar nesse caso que o ser humano, por viver em sociedade, e a sociedade ela é estratificada, ela se subdivide em camadas, nos permite também perceber que o espaço geográfico ele é contraditório, ele é cheio de desigualdades. Esses vários grupos de seres humanos compõem uma sociedade humana, mas essas camadas mencionadas elas são muito diferentes em nível cultural, em nível social, em nível econômico, né? Apesar dessas diferenças, elas interagem. E, claro, também interagem no e com o meio. O meio, por sua vez, que é o palco que sofre as mudanças, é o palco onde podemos perceber as mudanças, as transformações, ele também se subdivide. Ele pode ser um meio natural ou um meio cultural, ou seja, cada vez mais transformado pelo ser humano. E claro, como é que eu vou perceber o meio na prática? Toda vez que eu analisar a arquitetura de uma cidade e refletir sobre o porquê dela ter sido construída daquela maneira, todo o processo sócio-histórico ou sociocultural acerca do desenvolvimento daquela porção de espaço. Não só uma cidade, mas também um país e assim por diante. Ou quando eu analiso o porquê o ser humano transformou uma floresta, né? E aí, claro, isso pode o quê? Isso pode nos levar a vários exemplos. Extraiu a madeira para fins diversos, construiu uma estrada, construiu uma ponte, construiu uma usina e assim por diante. O tempo também se subdivide, também se apresenta de duas maneiras. Nós temos um tempo geológico ou natural. Por quê? Porque muitas mudanças são anteriores ao surgimento do homem, que é colocado como agente modificador. Essas mudanças acontecem no ritmo natural, mais lento. E claro, a escala de tempo geológico, por esse motivo, ela é bem mais extensa, bilhões de anos. Outra categoria de tempo, por sua vez, é o tempo histórico, que é o tempo do ser humano. Bem mais breve, uma escala bem mais breve, milhares de anos, é aquela escala de tempo que se subdivide em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea.
levam em conta os processos de modificação do espaço realizadas pelos seres humanos. Então a gente consegue perceber aí que o espaço geográfico ele não está pronto, né? Ele é dinâmico, ele está sempre num processo de transformação. E isso exige o quê? Exige que nós o analisemos aplicando os princípios da geografia, por exemplo, já mencionados no vídeo anterior. Ou seja, o analisemos na sua configuração, desde o quê? Desde a sua origem até o seu presente estado, e que consigamos fazer, inclusive, algumas projeções. Outros conceitos muito importantes, ou melhor, outra técnica importante de se lembrar, é que o espaço geográfico é toda a superfície terrestre, mas ele é multidimensional. Acabamos de verificar que os componentes eles se subdividem. Então, eu consigo perceber esse espaço numa escala global, por exemplo, através das relações políticas internacionais ou através de fenômenos naturais que acontecem em várias porções diferentes da superfície terrestre, e também consigo percebê-lo numa escala local, observando, por exemplo, as mudanças que acontecem ao longo do tempo na cidade que eu moro, no bairro onde eu moro. O tempo, mais uma vez, entra como um fator muito importante. Né? Se eu analiso, por exemplo, durante uma viagem, a condição da vegetação, a viagem que eu faço com certa frequência de uma cidade para outra. Se eu analiso nesse momento e daqui a 10 meses, eu vou ver que as condições, a aparência dela estará diferente. Dentro de uma cidade eu posso verificar construções que estão começando agora e que, por exemplo, estarão prontas dentro de 10, 11 meses, dentro de um ano, os comércios que deixam de funcionar, que dão lugar a outros e assim por diante. Então a gente vê aí que esses fenômenos eles não são difíceis de perceber, que eles estão presentes no nosso cotidiano e, claro, isso faz da geografia, obviamente, uma ciência que está presente na nossa vida muitas vezes de maneiras que a gente nem consegue se dar conta, nem consegue perceber. Mas se a gente for tentar compreender, acabamos de ver que não é essencialmente complicado. Basta o quê? Basta observarmos ao redor, aplicar algumas técnicas que são mencionadas por geógrafos muito relevantes. Milton Santos, por exemplo, fala da paisagem como uma categoria de espaço que é tudo que a nossa visão consegue abarcar, né? Paisagem que, juntamente com o lugar, o território, a região, são categorias do espaço geográfico para a gente poder compreendê-lo melhor. E, como eu já mencionei, serão abordadas de maneira detalhada num vídeo posterior. Eu espero que esse vídeo facilite sua compreensão de espaço geográfico e, claro, né, tentar falar o mais breve possível das categorias que melhoram mais ainda essa apreensão da espacialidade. Até o nosso próximo vídeo.